Olá, que bom que você está aqui. Este é o podcast Reddit Stories. Relaxe. Você está seguro aqui. Aqui está nossa primeira história. Karen exige que eu pare de cortar a grama porque o bebê dela está dormindo. Homem de 30 anos, mora em bairro com calçadas cuidadas, gramados verdes e vizinhos que exibem estátuas de duendes como se julgassem você. Aluguei minha casa no verão passado e adoro ela. Mesmo sabendo que a grama não se corta sozinha, admito que deixo o cortador parado até os dentes de leão tomarem conta. Num sábado, decidi que já era demais e resolvi acabar com a selva na frente de casa. Era uma manhã clara, liguei o cortador de grama com música baixa no alto-falante Bluetooth e comecei o trabalho como alguém tentando manter a rua respeitável. Eu estava no gramado quando, de repente, ouvi gritos que foram aumentando até se tornarem um berro. Olhei para cima e vi Karen, minha vizinha, descendo furiosa à entrada de casa com um babá eletrônica na mão. A camisa dela tinha cores tão vibrantes que pareciam pulsar e gotas de suor surgiam na testa como pintura de guerra. Ela ficou a menos de 1 metro do cortador de grama e gritou: "Pare com esse barulho agora mesmo." Confuso, eu desliguei o motor. "Está tudo bem?" perguntei. Minhas mãos tinham um leve cheiro de gasolina e grama, típico de cortador de grama. Ela parecia furiosa. Ela segurou forte o monitor com o rosto vermelho. "Estou te dizendo, meu bebê está dormindo e você está acordando ela. O barulho é inaceitável." Ela me encarou. "Não corte a grama enquanto meu filho dorme." Para não piorar, ofereci: "Posso esperar alguns minutos? Quer que eu volte em 1 hora?" "Não", ela disse com a voz trêmula. "Quero que você pare agora, permanentemente." Permanentemente, eu disse. "Desculpe, mas sou eu quem paga por esse gramado e cortá-lo agora não afeta o sono do seu filho mais do que o barulho da rua." Ela soltou um som sufocado. "Você não tem empatia." Falei calmamente: "Entendo sua preocupação, mas é uma manutenção normal e permitida." Ela me lançou um olhar fulminante e entrou gritando que levaria isso à associação de moradores. Naquela tarde, vi postagens no chat do bairro. "Esse cara está cortando a grama. Quer traumatizar bebês? Use um cortador de grama mais silencioso. Por sorte, não são 8 da noite." Isso virou um pequeno drama. Na manhã seguinte, encontro um bilhete na porta. "Pare de cortar a grama. Ponto final." Assinado, Karen. Ignorei o bilhete e liguei o cortador de grama às 9 da manhã. E no momento em que ele ligou, ela saiu pisando forte de novo com a babá eletrônica no saguão e uma mão na cintura. Ela disse: "Você não tá ouvindo o quanto isso tá alto?" Olhei para ela, depois para a máquina. São cerca de 85 decibéis normal. Mas de novo, estou cortando a grama de manhã num sábado. Isso também é normal, ela retrucou. "Há uma lei sobre limites de barulho e você está infringindo." Agora eu me senti encurralado. Eu entrei, peguei a lei municipal sobre barulho e olhei. Cortadores de grama com até 75 decibéis são permitidos antes das 10 da manhã. Cortar grama às 9 da manhã nos dias permitidos é totalmente legal. Eu volto para fora, com a papelada na mão. Eu mostrei para ela: "Isso é legal, eu até poderia cortar a grama até meio-dia se quisesse." Ela ficou branca feito papel. Ela murmurou: "Não se trata de legalidade, é sobre paz." Ela apontou o monitor do bebê como míssil e exigiu que eu achasse a alternativa mais silenciosa. Eu ofereci: "Vou cortar a grama à mão só por você." Ela me olhou furiosa e entrou pisando duro. A notícia se espalhou rápido e o grupo ficou cheio de comentários. Alguns vizinhos disseram que eu estava certo. Outros cochichavam que eu estava transformando um sábado tranquilo numa zona de conflito. Mais tarde, enquanto regava o gramado, vi o representante da associação de moradores na entrada da garagem dele, acenando para mim. Preparei-me. Ele disse: "Só queria garantir que você está tranquilo. Tentei passar e vi você lendo o regulamento. Também soube do bilhete." Ele piscou. Karen passou dos limites. Ainda assim, a tensão continuou. Evitei fazer barulho de manhã cedo. Após alguns dias, troquei para o cortador de grama manual. Ficou mais lento e silencioso. Continuei cortando entre 9 e 9:30. Uma tarde, os vizinhos estavam conversando por cima da cerca e Kim disse: "Sabe, Karen na verdade não tem bebê. Ela só usa isso como uma arma." As suspeitas começaram a circular. Alguns a viram andando com a babá eletrônica, mesmo sem nenhuma criança por perto.
Uma semana depois, ela segurou a babá eletrônica perto da minha casa, mas não saiu nenhum som de bebê. Me aproximei por curiosidade científica e o vizinho dela, que mora em frente, me disse: ela só quer chamar a atenção. Moro ao lado há 6 anos e nunca houve um bebê. Nesse momento não consegui segurar o riso. Então gravei um vídeo do monitor mostrando sem sinal e postei no grupo com a legenda: pelo visto, o monitor é para o drama dela, não para uma soneca. Isso viralizou na vizinhança. As pessoas compartilharam gifs de bebês dormindo no meio do trânsito. Alguém até fez camisetas escritas Canal Karen com a foto de um monitor. Karen enviou mensagem à Associação de Moradores denunciando assédio. A Associação de Moradores respondeu, com cópia para mim, que a lei municipal autoriza cuidar do gramado no horário permitido. Não houve assédio aqui. Por favor, pare de usar isso como arma. Esse foi o golpe final. Ela evita meu quintal quando corto a grama. Ainda sigo meu cronograma de cortar a grama, mas faço cedo, antes de começar o drama por telefone. A vizinhança aprendeu sobre regras de barulho e cuidar da própria vida. Seria loucura se ela aparecesse de novo com uma babá eletrônica, mas até lá, vou continuar cortando a grama em paz. Você está cortando a grama, não acelerando uma moto à meia-noite? Se Karen quer silêncio total de dia, deveria alugar uma cabana no mato, não vigiar o trabalho no quintal como se fosse ofensa pessoal. As pessoas têm suas próprias vidas e responsabilidades, e cortar a grama é uma das coisas mais básicas que existem. O barulho aqui é a mania dela de achar que tem direito a tudo. Pedir que o vizinho não corte a grama porque o bebê está dormindo é como pedir para o sol não nascer porque você está de ressaca. Com licença. Mas a grama pode esperar. Meu anjinho precioso está tirando uma soneca e OP está aqui fora cometendo crimes de fotossíntese. Se seu bebê tem o sono tão leve, talvez seja melhor investir em uma máquina de ruído branco do que tentar controlar a natureza. Ou talvez as pessoas devessem sumir enquanto tento criar meu bebê. Você vai gostar da segunda fase da paternidade, Cortador de Grama Júnior, edição Criança Pequena? Boa sorte com isso. Meu colega de apartamento virou quem me alugava o apartamento e vivia ameaçando me fazer sair. Então eu me mudei sem avisá-lo. Isso aconteceu há muito tempo, por volta de 2004. Eu saí de casa aos 18 anos para começar a universidade em 2001. No primeiro ano nos dormitórios estudantis, fiz amizade com Donald. Ele era tranquilo e saíamos juntos com frequência. Ao fim do ano, decidimos sair juntos dos dormitórios. Achamos uma casa de 4 quartos com mais 2 amigos e, por um tempo, foi uma boa escolha. Após o fim do contrato de aluguel, tudo mudou. Donald largou a universidade e passou a trabalhar em tempo integral em um banco. Ele ganhava bem e, confiante, resolveu comprar um canto só dele. Ao fechar o negócio do apartamento, ele me perguntou se queria alugar o quarto extra. Naquele momento, já éramos amigos há 3 anos e parecia natural. No começo, estava tudo bem, mas isso não durou muito. Donald começou a ficar antissocial e realmente desagradável. Ele fazia comentários sarcásticos e, ao ser confrontado, apenas dizia que era piada. Nossos amigos em comum pararam de nos visitar porque ele os fazia se sentir indesejados. Ele começou a se isolar, exceto quando a tia dele aparecia, o que ocorria quase dia sim, dia não. Ela era barulhenta, mandona e agia como dona do lugar. Meses após se mudar, Donaldo anunciou que instalaria TV via satélite. Depois ele falou que eu teria que pagar metade. Eu fazia faculdade em tempo integral e ainda tinha um emprego de meio período no varejo, quase sem conseguir pagar as contas. Falei que não podia pagar e ele respondeu: "Você não pode opinar sobre o que assisto na minha TV?" Ele falou isso com um sorriso arrogante que me fez querer arrumar minhas coisas na hora. Desde então, tudo ficou fora de controle. Ele ficou mais preguiçoso no apartamento. De alguma forma, as tarefas domésticas sempre acabavam sendo minha responsabilidade. Se havia louça na pia, de repente era a minha vez. Se o lixo não fosse tirado, aparentemente eu é que deveria fazer isso. Quando eu o confrontava, ele perdia a paciência e gritava. A frase preferida dele virou: "Minha casa, minhas regras. Talvez devêssemos repensar sua permanência aqui, se não lida com isso." A lógica era absurda. Ele agia como se trabalhar em banco lhe desse autoridade, enquanto eu só fazia faculdade. Não importava que eu trabalhava 4 dias na loja e 3 dias das 9 às 5 na universidade.
Trabalhei tão duro quanto ele, talvez mais. Aquela frase, minha casa, minhas regras, começou a aparecer em toda a discussão. Não importava se era sobre tarefas, barulho ou até quanto tempo eu passava no banho. A ameaça estava sempre lá. Mude-se se não gostar, então parei de me dar ao trabalho de discutir. Passei cada vez mais tempo me isolando no quarto, mantendo interações educadas, porém mínimas. Um amigo meu disse que alguém que ele conhece procura novo colega de apartamento. Fui conhecer o lugar, conheci as pessoas que moravam lá e imediatamente senti um alívio. Era totalmente diferente do apartamento do Donald. Decidi ali mesmo que iria me mudar. Nem me dei ao trabalho de contar para o Donald, porque eu contaria. Por meses ele ficava ameaçando me mandar embora como se fosse punição. Tudo bem, ele queria que eu fosse embora, então eu iria, mas do meu jeito. Meus pais sabiam o que estava acontecendo e se ofereceram para me ajudar a arrumar minhas coisas e me mudar. 2 semanas depois, veio o dia da mudança. Tirei um tempo do trabalho e organizei tudo. No sábado de manhã cedo, meus pais apareceram no apartamento. Donald provavelmente ficou surpreso, pois de repente passou a fingir, sorrindo sempre e agindo como se fôssemos grandes amigos. Ele até tentou encantar minha mãe, dizendo coisas como: "Eu não sabia que a senhora vinha nos visitar." Olhei nos olhos dele e disse: "Eles não vieram visitar, mas me ajudar a mudar. Consegui um novo apartamento porque decidi não viver mais sob suas regras, como você sempre sugeria." O rosto dele simplesmente desabou. Ele ficou parado, achando que era uma pegadinha e alguém iria gritar: "Te peguei!" Ao notar que ninguém brincava, ele foi para seu quarto e lá ficou o resto do tempo. Meus pais e eu agimos rápido. 2 viagens de carro bastaram para levar minhas coisas. Em menos de 1 hora, eu já tinha ido embora. Nem me despedi, apenas deixei as chaves na mesa de centro e fui embora. Horas depois, já no novo lugar, recebi uma mensagem do Donald. Dizia: "Desculpe pelo meu comportamento, espero que ainda sejamos amigos." Eu ri e respondi com uma mensagem só. Nunca mais ouvi falar dele. E o melhor: meu colega de apartamento virou um dos meus melhores amigos. Ainda somos próximos após 20 anos. Donald, por outro lado, não conseguiu pagar o financiamento da casa sem mim. Ninguém queria morar com ele, pois todos souberam como ele me tratava. Ele precisou vender o apartamento, sair do emprego e voltar para a casa da mãe. O mais satisfatório ainda foi ver a expressão dele quando anunciei minha mudança. Todos aqueles meses de minha casa, minhas regras, se voltaram contra ele num instante. Ele não tinha mais poder, e ele sabia disso. Donald, se por acaso você estiver lendo isso, você foi um péssimo amigo, você foi um proprietário terrível, e sua tia era tão insuportável quanto. Essa é a consequência de ser um proprietário ruim quando se depende do inquilino. O lado bom é que você ganhou um amigo para a vida toda, e Donald teve o que merecia. A expressão de choque dele e o patético "ainda podemos ser amigos" devem ter sido satisfatórios. Bom trabalho. Passei por uma experiência parecida também. O proprietário tinha uma esposa terrível que sempre dizia que, se eu não gostasse de como as coisas eram na casa, era para me mudar. Ele estava no quarto quando ela disse isso. Ele a chamou e contou que eu estava pagando o financiamento da casa. Não me arrependi de sair de casa. Então, deixa eu ver se entendi direito. Donald ficava dizendo: "Minha casa, minhas regras", e Op realmente seguiu a regra? Só que a regra era: saia de casa se não gostar. E Op não só saiu de casa, eles fizeram isso no modo furtivo. Exatamente. Em 1 minuto tinha um inquilino, no seguinte, a mãe dele estava de volta. Isso não é karma, isso é especulação imobiliária em versão família. E a margem de lucro foi 0. Senhora, sinto informar, mas sua empresa é um desastre total. Esse foi um dos meus turnos noturnos, 12 horas das 18h às 6h da manhã. Estávamos completamente lotados. Não havia mais quartos disponíveis. Eu tinha 12 check-ins até às 7 e a maioria dos quartos restantes eram quartos adaptados. Viajantes a negócios não gostavam da barra de apoio ao lado do vaso sanitário, então o clima já estava tenso. A primeira foi a Dona Carol, uma senhora de uns 70 anos com uma peruca que parecia prestes a sair andando sozinha. Ela me disse que tinha um quarto. Eu conferi no sistema, nada. Ela me entregou o RG e ficou me encarando, mas mesmo assim não aparecia nada.
Eu pedi um e-mail de confirmação e foi aí que ela teve um estalo. Ela disse que a reserva dela era para ontem. Parece que um funcionário disse a ela que mantiveram a reserva porque ela chegaria hoje. A reserva dela foi registrada como não comparecimento porque não fez check-in. A anotação dizia que ela chegaria por volta das 3 da manhã, mas não chegou. Por política, nosso sistema cancela essas reservas automaticamente. Carol não ficou feliz. Ela foi grossa comigo, me chamou de incompetente, fez um discurso de "como você ousa dar meu quarto para outra pessoa" e saiu furiosa dizendo que ligaria para a matriz. Registrei o incidente e segui trabalhando. Cerca de 15 minutos depois, apareceu uma nova desafiante, Linda. Ela estava na casa dos 40 anos, tinha bagagem suficiente para uma pequena nação insular e parecia pronta para brigar. Mesmo problema, o nome dela não estava no sistema. Solicitei um e-mail de confirmação e ela empurrou o celular para mim. Ela tinha reserva no hotel do outro lado da rua de 6 pistas. Nós somos o hotel A e ela precisava do hotel B. Ela quis saber por que o gerente dela deu nosso endereço a ela. Apontei que o e-mail de confirmação dela mostrava claramente o endereço correto do hotel B, então devia ser um engano. Ela insistiu que eu ligasse para o outro hotel e transferisse sua reserva. Expliquei que isso não era possível e estávamos lotados. Ela então exigiu saber como ela deveria atravessar a rua, já que tinha vindo de Uber. Dei instruções para ir a pé e ela ficou furiosa. Eu estava mesmo dizendo para ela carregar todas as malas até o outro lado da rua. Eu sugeri outro Uber. Ela exigiu que eu pagasse. Ao recusar, ela disse que usaria um dos nossos carrinhos de bagagem para levar as coisas dela. Falei que se ela tirasse algo do hotel, eu chamaria a polícia. Ela discutiu um pouco e depois saiu com as malas e o cartão do meu gerente. Registrei o ocorrido e fui ao escritório para respirar um pouco. 1 hora depois, chegou Bárbara. Ela era de meia idade e, ao contrário das outras duas, sua reserva estava mesmo no nosso sistema. Pensei que as coisas poderiam estar melhorando. Tentei cobrar no cartão corporativo cadastrado, que havia sido enviado virtualmente e pré-aprovado pelo meu gerente geral. Recusado. Tentei novamente. Recusado. Expliquei a situação para Bárbara e ofereci opções. Podíamos fazer uma autorização no cartão para uma noite em um valor menor ou ela fornecer outro cartão enquanto aguardávamos a confirmação da gerência pela manhã. Ela me encarou e mostrou um e-mail provando que o quarto estava reservado com o cartão da empresa. Eu disse a ela que isso significava que estava garantido, não pré-pago. Tínhamos autorização para cobrar, mas o cartão estava sendo recusado. Ela insistiu que eu estava fazendo tudo errado. Ela se aproximou e me disse que eles eram uma empresa multimilionária, então havia muito dinheiro naquele cartão. Eu disse a ela que isso podia ser verdade, mas ainda assim, eu não poderia fazer o check-in dela sem que o cartão fosse autorizado com sucesso. Ela sentou no sofá do saguão e disse que ligaria para o chefe. Foi aí que tudo fez sentido. Carol era a chefe dela, Linda era colega de trabalho e aparentemente havia mais 2 colegas em algum lugar da cidade que ninguém conseguia encontrar. Bárbara fez uma chamada de vídeo com sua equipe e, pelo jeito que falavam, parecia que me denunciavam até para o presidente dos Estados Unidos. Tentei falar com meu gerente, mas ninguém atendeu. Eu não tinha autorização para simplesmente entregar as chaves sem pagamento. Por fim, Bárbara voltou, pegou todas as minhas informações e as informações do meu gerente, e então finalmente me deu o cartão do marido dela. Ela me repreendeu por alguns minutos, me chamando de idiota, dizendo que eu não deveria ficar sem supervisão e que a empresa estava surpresa por alguém ainda se hospedar no nosso hotel. Disse calmamente que ela podia subir ao quarto e falar com a administração pela manhã ou ser retirada do hotel naquela noite. Ela escolheu a primeira opção e nunca mais a vi. Terminei meu turno em paz. No dia seguinte, informei ao gerente geral que não cobrira mais os turnos diurnos até a baixa temporada. Após aquela noite, já tinha tido o bastante. Edição para esclarecimento. Carol tinha uma reserva de 3 noites feita por uma plataforma terceirizada, começando no primeiro dia. Ela ligou à noite avisando que chegaria por volta das 3 horas, ainda sendo o primeiro dia. Meu colega confirmou que ela chegaria de madrugada. Ela não apareceu, a auditoria foi feita e o sistema a registrou como não comparecimento. Quando ela apareceu às 19 horas do dia seguinte, já tinham se passado 16 horas do horário que ela disse que chegaria. A política exige que você compareça no dia em que a reserva começa ou ajuste as datas, senão será registrado como não comparecimento.
Reservas feitas por terceiros são pagas à propriedade, mas não permitimos check-in sem o hóspede presente. Não tolere pessoas te insultando. Você pode dizer algo como: Senhora, se continuar sendo rude e insultando, terei prazer em cancelar sua reserva e chamar a polícia para retirá-la do hotel. Depois documente tudo para a gerência. Esqueça essas pessoas. Alguns hóspedes não valem o estresse. Trabalhei em um hotel próximo a um centro empresarial durante a faculdade. Os hóspedes mais cheios de direitos. Conforme fiquei mais à vontade e soube que meu gerente geral me apoiava, minha frase favorita para hóspedes difíceis era: Senhor ou senhora, só há 2 pessoas aqui que se importam com sua acomodação. Uma delas está perdendo o interesse bem rápido. Como você quer continuar essa conversa? Uau, eu adoro isso. Só 2 pessoas se importam com sua acomodação e uma já está perdendo o interesse. Isso se chama atendimento ao cliente com cronômetro. Quem não gosta de um bom contagem regressiva? Exatamente. Você tem 10 segundos antes que o atendimento expire. Jing, desculpe, senhor. Seus créditos de suporte ao cliente acabaram de expirar. Por favor, tente novamente. Nunca. Eu sou o idiota por me recusar a resgatar meu marido de 38 anos depois que ele perdeu o voo internacional? Meu marido, de 38 anos, e eu, de 39, estamos casados há tempo suficiente para que eu conheça todos os hábitos dele. Um desses hábitos é ele sempre achar que tem mais tempo do que realmente possui. Ele sempre se atrasa, deixa tudo para o último momento e se surpreende quando não dá certo. Quando foi hora de reservar o voo de volta dele após a reunião de família, cuidei de tudo. Usei o dinheiro da casa para comprar a passagem, fiz o check-in dele e repeti: não deixe para a última hora. Era uma passagem econômica básica, sem reembolso nem alteração. Deixei claro porque ele já havia tentado me convencer a mudar a data de 3 para 8 de setembro. Eu disse que não temos dinheiro extra e não pagaria mais só pela conveniência dele. E o que aconteceu? Exatamente como eu previa. Ele ficou na casa da mãe dele até o último minuto possível, como sempre faz, aí saiu tarde demais. Ele chegou no aeroporto às 6h44 para um voo internacional às 7h. Nesse momento, o despacho de bagagem já estava fechado há 40 minutos. O voo partiu antes dele chegar ao balcão. Meu celular começou a explodir de mensagens. 7 chamadas seguidas antes de eu atender. Quando finalmente atendi, ele disse: Amor, preciso que você consiga outra passagem para mim. Eu disse: Você precisa de quem? De mim é que não. Lembrei que já tinha avisado e falei que não iria ajudar dessa vez. Ele tentou. Eu nunca perdi um voo antes. E eu desliguei. Isso nem é novidade. Desde o planejamento da reunião, parece que o universo estava mandando sinais de alerta para ele. Ele não pôde alugar um carro devido ao seu histórico de direção. Ao tentar incluí-lo no meu seguro, descobrimos que sua carteira havia sido cassada. Se eu adicionasse ele, nosso seguro iria de menos de $200 por mês para quase $800. De jeito nenhum. Ele me acusou de não ser uma esposa que o apoia por não alugar um carro no meu nome para ele dirigir. Quando isso não deu certo, ele tentou fazer outra pessoa fazer isso. Isso também não deu certo. Esse é o mesmo homem que quase fez eu e nosso filho mais velho perdermos um voo recentemente. Não despachamos as malas porque ele enrolou e corremos pelo aeroporto com bagagem de mão para chegar ao portão. Isso não foi divertido e deveria tê-lo alertado, mas claramente não alertou. Enquanto isso, deixa eu te mostrar como é a nossa vida real. Temos 4 filhos e estamos no meio de uma grande transição. Meu marido é estrangeiro e há alguns anos compramos uma casa no país dele para, futuramente, mudarmos como família. A casa precisa de reformas e todo o dinheiro extra é investido para torná-la habitável. Também tínhamos nossa casa nos Estados Unidos. Vendemos ela no início do ano, planejando que tudo coincidisse com a casa no exterior ficando pronta. Mas, claro, as reformas foram adiadas. Então agora estamos tecnicamente presos no meio disso. Já não temos casa nos Estados Unidos e a do exterior ainda não está pronta. Estamos usando aluguéis de curto prazo e Airbnbs até tudo ficar pronto. O dinheiro está curto, cada compra deve ser planejada com cuidado. Então, quando ele me ligou, exigindo que eu comprasse outra passagem para ele, tudo o que consegui pensar foi: não, de jeito nenhum. Eu já paguei uma vez. Eu já fiz o trabalho de reservar, fazer o check-in e avisá-lo.
Se ele quisesse chegar em casa, tudo o que ele precisava fazer era sair na hora certa. Agora ele está preso na casa da mãe dele. Nossa antiga casa nos Estados Unidos não é opção, pois já foi vendida. As crianças e eu só vamos ao exterior no final de novembro. Então ele pode ficar com a família que sempre defende e recorre. Eu sei como isso vai terminar. Eles vão distorcer, dizer que sou frio, que não dou apoio e o vilão. Do meu ponto de vista, já paguei uma vez, avisei e deixei de ser a rede de segurança permanente dele. O dinheiro desperdiçado com aquele voo perdido foi o preço da lição que ele escolheu aprender. Então agora a pergunta é, eu sou o idiota por me recusar a resgatá-lo, ou ele é quem falhou por ignorar todos os avisos e agir como se tivesse todo o tempo do mundo? Atualização. Atualmente, as crianças e eu estamos na casa dos meus pais enquanto aguardamos a casa no exterior ficar pronta. Meu marido foi antes para o país dele para adiantar as reformas e preparar as coisas. A ideia era que ele voltasse em setembro, ficasse um tempo conosco e depois todos iríamos juntos quando a casa estivesse pronta. Ele perdeu o voo por não sair da casa da mãe na hora certa e agora ficará lá com ela até novembro. Você não está errado. Além disso, talvez seja melhor se divorciar. Quero dizer, você está literalmente criando o seu marido como se fosse um filho. Isso não é um casamento. Você nem parece gostar dele, e não te culpo. Você realmente tem 5 filhos. Você não é a errada. Ele é um homem adulto que se colocou nesse problema. Você não precisa tirá-lo dessa. Tenho paciência com coisas fora do controle das pessoas. Mas isso era 100% previsível. Eu já teria perdido a paciência com ele e a família conivente com isso. Ela cria 4 filhos enquanto ele fica em casa com a mãe? Sim. Ele passou de marido para crianção bem rápido. Neste momento, ele é apenas mais um. Filho para ela cuidar. Filho para ela cuidar. A diferença é que esse já vem com a mãe para cuidar dele. A mãe do meu ex-noivo ficou furiosa com minha postagem no Facebook, que nem era sobre ela. Eu tenho 28 anos, sou mulher. Meu ex-noivo, de 32 anos, terminou nosso relacionamento e cancelou nosso casamento. Ele me contou no domingo e foi embora na quarta, enquanto eu trabalhava, sem nem se despedir. Na noite anterior, ele disse que brigávamos muito e não nos comunicávamos bem. Isso não me surpreendeu, e apesar de saber que ele achava que brigávamos muito, não percebi que ele queria me deixar. Ele me deixou responsável por tudo, contratos do casamento, dívida da lua de mel, sem carro e todas as despesas do apartamento. Sobrecarregado pela depressão, tentei retomar o controle fazendo um post no Facebook pedindo ajuda. Precisava de um casal para ficar com nossa data de casamento, pois o local não devolvia o valor do aluguel. Disse que estava de coração partido, pedi ajuda para achar um casal e informei os contatos do local. Após mais de 200 compartilhamentos e centenas de comentários, a mãe do meu ex participou. Ela viu comentários dizendo que eu estava melhor assim e deveria processá-lo. Uma semana após ajudá-lo na mudança, ela finalmente me enviou uma mensagem. Ela disse: P, sei que você está chateado e magoado, mas há 2 lados nessa história. Eu não gosto dessas postagens onde você ou outras pessoas estão difamando meu filho sem saber toda a história e expondo o nome dele. Existem leis contra calúnia e difamação. Ele também contribuiu para pagar o casamento. Não foi só você. Nós também ajudamos com os custos. Vocês 2 precisam resolver isso, mas se continuar, vou defender meu filho. Por favor, seja mais respeitosa. Minha resposta: isso é entre mim e minha ex. Entendo que você queira proteger, mas não é da sua conta. Por favor, guarde sua opinião. Ele pode me ligar quando quiser. A resposta dela: Uau, obrigado por revelar quem você é. Sou grato que ele não vai se casar com você. Ele merece alguém melhor. Eu respondi: ok. A mensagem dela parecia esfregar sal na minha ferida mais profunda. Reconheço que fui irracional em nosso relacionamento, sem nunca trair, mentir ou apostar, mas fui cruel e controlador. Estou pensando se passei dos limites nesta conversa. Sei que o filho dela é sua prioridade. Parece que faltam informações. O que você escreveu na postagem? Não importa o conteúdo, ela admite ter sido cruel e controladora. A resposta da mãe mostra que sua postagem sugeriu que ela gastou muito dinheiro e lhe simplesmente a largou. Ela também permitiu que o nome completo dele fosse divulgado. Todas essas coisas passaram dos limites. Sei que posso receber votos negativos, mas algo não está certo.
A autora admite que ela e o noivo têm brigado muito, mas não detalha o motivo ou quem iniciou as discussões. A autora admite ser maldosa e controladora, sem explicar o significado disso. A autora fez uma postagem pública, tornando o assunto não mais privado. Quero saber o que a autora disse na postagem. Ela citou o nome completo do ex, o que achei desnecessário, e isso me faz pensar se ela realmente o expôs. O fato do ex ter ido embora enquanto a autora estava fora e não ter tido contato sugere para mim que ele estava com medo. Esse é o conselho que muitas vezes recomendamos para outras pessoas que estão tentando sair de relacionamentos. Não sabemos se o ex pediu para a sogra entrar em contato, mas para mim parece que ele tem medo de falar algo. Autora, você pode por favor dar mais detalhes sobre o que foi mencionado acima? Sou idiota por me recusar a ir ao casamento da minha irmã após o que ela fez com meu noivo? Tenho 28 anos e sou mulher. Minha irmã, ela, de 31, vai se casar em 2 semanas. Sempre fomos próximas, apesar das diferenças. Sou mais tranquila e introvertida, enquanto ela é a alma da festa e adora ser o centro das atenções. Isso só começou a me incomodar agora. Estou noiva de Mark, que tem 29 anos há cerca de 1 ano. Ele é maravilhoso, gentil, prestativo e, no geral, um cara incrível. Minha família sempre gostou dele, ou pelo menos era o que eu pensava. No entanto, há 1 mês, algo me fez questionar tudo. Ela pediu para Mark tomar um café e ajudá-la a escolher um presente de casamento para mim. Na hora não liguei, mas quando Mark chegou em casa, estava bem calado. Após alguma insistência, ele contou o que aconteceu. Parece que ela passou o tempo tentando convencê-lo de que eu não era a pessoa certa para ele. Ela disse que eu era entediante, pouco ambicioso e que ele merecia alguém melhor. Ela chegou a sugerir que ele cancelasse o noivado e saísse com outras pessoas. Mark foi totalmente surpreendido e ficou chateado. Ele afirmou que me defendeu, mas ela não desistia. Fiquei furioso ao descobrir. Confrontei ela, e ela nem sequer negou. Ela disse que só estava pensando no bem do Mark e que queria o melhor para ele. Perguntei por que ela achava que devia interferir na nossa relação, mas ela só deu de ombros e disse que estava sendo honesta. Disse a ela que o que fez foi totalmente inadequado e doloroso, não só para mim, mas também para Mark. Ela não pediu desculpas e ainda insistiu que, se eu confiasse no meu relacionamento, não ficaria tão chateado. Acabei saindo da casa dela chorando. Desde então, quase não falei com ela. Meus pais souberam do ocorrido e, mesmo achando que ela errou, pedem que eu vá ao casamento. Acham que faltar ao casamento criaria divisão na família e que devo ignorar isso para manter a paz. Mas não sei se consigo. Sempre que lembro do que ela fez, meu sangue ferve, sinto-me traído e magoado e não sei se consigo fingir que está tudo bem no grande dia dela. Mark apoia minha decisão, mas dá para ver que também está magoado. Sou o idiota por recusar ir ao casamento da minha irmã após o que ela disse ao meu noivo? Você não é o idiota. Pessoas assim contam que sua reação ao comportamento tóxico delas pareça exagerada e tentam culpá-lo. Isso é especialmente verdadeiro nas dinâmicas familiares, com essa crença ridícula de que, de alguma forma, ser parente de sangue dá a alguém carta branca para agir como um idiota. Se um dia ela se arrepender, talvez haja espaço para perdão. Até lá, eu diria que ela está fora da sua vida. Isso é tudo por agora, mas não fique triste. Logo voltaremos com mais histórias para você. Lembre-se de ouvir o Senhor melhor todas as noites para que seus sonhos sejam maravilhosos e brilhantes como você. Clique na playlist e acompanhe. Estaremos bem aqui. Até lá, até logo.